foram encontrados pelo menos 260 corpos, no local de uma rave, organizada por um brasileiro em Israel, após um ataque do Hamas em um lugar para os moradores de Gaza fugirem. Depois que Israel declara guerra, casas de bombas. No Canadá, os médicos estrangeiros ocupam mais pontos de residência médica, enquanto os canadenses lutam para entrar. Enquanto os canadenses treinaram no exterior, perdendo pontos de residência para os médicos de treino e de visto. Também foi relatado que os jovens médicos procuram oportunidades fora do Canadá, em meio à falta de recursos de treinamento médico na Austrália. Quase metade dos pais da escola particular consideraria mudar para um sistema público mais financiado. A pesquisa encontra a Rally pró-Palestina realizada no centro de Ottawa. Enquanto o prefeito condena o ataque do Hamas a Israel, o governador de Nova York condena a manifestação pró-Palestina. Israel, os apoiadores palestinos se reúnem para comícios em Nova York, à medida que as tensões fervem. A manifestação pró-Palestina em Lakemba, em Sydney, criticada por celebração de ataques a Israel. Kylie Jenner excluiu o Instagram em post apoiando Israel, após a reação ao primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, condenou o ataque do Hamas a Israel. Moving da Disney, varre os prêmios de conteúdo do Festival de Cinema de Busan. Guillermo del Toro diz, ele não dirigiu o Pacific Rim 2, porque o estúdio não pagou para reservar palcos sonoros a tempo. A animação DreamWorks elimina cerca de 70 posições. Bruno Mars cancela o concerto Tel Aviv, após ataques do Hamas em Israel. Michael Ciarello, chefe de celebridades e ex-estrela da Food Network, morre aos 61. O ChatGPT foi usado para escrever desculpas para o jogo Gloom. Ele é reivindicado ao jogo Awards marcado para 7 de dezembro de 2023. Mario Mais Rábidos, criativo diretor, quer fazer um novo jogo de Rayman. Próspero centro de espionagem russo da Suíça desenha escrutínio. Recentemente o relatório de inteligência suíça alertou sobre a espionagem russa e chinesa. O iPhone 15 usa o novo modem Qualcomm para desempenho 5G atualizado. Os Emirados Árabes Unidos chamam os ataques do Hamas a Israel uma grave escalada. O chefe da Liga Árabe segue para Moscou, para negociações após ataques do Hamas em Israel. O policial no Egito mata 2 israelenses e um egípcio. No local turístico em Alexandria, governo federal alemão interrompe os pagamentos aos palestinos. Grupo de hackers russos Kilt declara a cibercarinha em Israel. O ANC da África do Sul fica com pessoas da Palestina ocupada, diz o partido. Como o conflito de Israel-Palestina, os preços do petróleo saltam mais de 2% após o ataque do Hamas a Israel. 18.000 índios prenderam, enquanto as batalhas de armas raiva nas cidades israelenses. Nas rodovias, os cidadãos dos Estados Unidos da América teriam sido entre os reféns tomados em Israel, diz Blinken, e pelo menos 4 cidadãos americanos mortos em ataques a Fires Global Canadá. Ciente do relatório de morte canadense, 2 faltando em Israel. Os canadenses ficaram em Israel enquanto os voos são cancelados. A embaixada fechada para o Dia de Ação de Graças. 2 cidadãos mexicanos que se acredita terem sido feitos como reféns pelo Hamas. Recentemente conhecido como Ashton Kutcher, o advogado de controle de bate-papo Torne, é especulado como uma máquina de dinheiro, em vez de uma caridade. No portão de controle de bate-papo, o comissário de Assuntos Domésticos da UE, Johansson, não consegue dissipar as revelações de lobby e de credibilidade. Telefones celulares banidos, de todas as escolas públicas de NSW. Crypto Exchange Jupbit foi alvo dos hackers 159k vezes, em H1 de 2023, Ucrânia, Israel, Coreia do Sul. A lista principal da maioria dos países-alvo para ataques cibernéticos. A MGM não pagou, depois que os hackers invadiram seu sistema e roubaram dados do cliente. O fundador do Tron, Justin Sun, move abruptamente 132 milhões de dólares americanos em Ethereum. ETH. O Bitcoin envia 460 mil dólares americanos para um endereço irrecuperável, após cometer um erro de transferência. Estados Unidos da América, considerando a aplicação da Lei de Transferência de Fundos Eletrônicos, a FT em contas criptográficas. Cripto não tem valor inato ou inerente, o SEC argumenta no caso Coinbase. Kelvin,
Kiptum quebra o recorde mundial da maratona na Maratona de Chicago, se aproxima de 2 horas. O líder do Azerbaijão diz: a França seria responsável por qualquer novo conflito com a Arménia. No Barcelona da Espanha, dezenas de milhares protestam contra possíveis negócios de anistia catalã-suíça para servir como estado defiador nas negociações entre o governo colombiano e o grupo rebelde EMC. O prefeito do Estado Central de Las Farc EP, o governador da Califórnia, Newsom, assina bill que avançava em assistência médica universal, vetou bill, que teria um limite de $35 americanos para insulina, também assina bill, proibindo taxas ocultas. As taxas de lixo na Califórnia. A proibição de discriminação de castas considerada desnecessária pelo governador da Califórnia e o projeto de lei que proibiria a discriminação de castas. A Califórnia se torna o primeiro estado a proibir 4 produtos químicos nocivos em alimentos: corante vermelho 3, óleo vegetal bromado, bromato de potássio, propilparaben, superando o FDA. Pessoas desesperadas cavam mortas e feridas, de terremotos do Afeganistão que mataram pelo menos 2.000. Casal do Texas preso por caso por Jaguar Cube. No primeiro caso acusado sob Big Cat Public Safety Act. O renascimento de Madi Musa, desperta um boom de propriedade em edifícios comunitários, com um valor de 506% em valor à mina de Nevada lítio, leva a acusações de colonialismo verde. Os Estados Unidos da América enviam o Gerald Ford Strike Group, o grupo de transportadores de aeronaves para o Mediterrâneo Oriental, em resposta ao ataque do Hamas a Israel. O senador Tammy Tuberville não levanta seu bloqueio militar, em meio a conflitos de Israel-Hamas. O Wall Street Journal relata: o Irã ajudou a pilotar o ataque a Israel por várias semanas. A missão da ONU do Irã diz que Teherã não está envolvido em ataques do Hamas. Blinken diz que os Estados Unidos da América ainda não viam evidências de envolvimento do Irã. Ataque do Hamas, em Israel. O aceleração eficaz. O movimento EACC, PRO-AI, assumindo o Vale do Silício, é reivindicado ser uma religião. Reembalada. Alibaba fecha o Instituto de Ciências Sociais, que Jack Ma esperava existir por 300 anos. Pirvinium é um agente quimioterapêutico promissor, para reprogramar o meio pré-canceroso, para impedir o desenvolvimento do câncer gástrico. Um metabolito da microbiota da vida precoce protege contra a obesidade, regulando o metabolismo lipídico intestinal. Também a exposição simultânea ao início da vida a antibióticos e uma dieta HF, perturbadores do metabolismo lipídico em excesso. A ingestão de cafeína interage com variantes de genes asiáticos. Na doença de Parkinson, vacina através da passagem nasal pode ser a nova linha de defesa contra o estrepá. Recentemente, conhecido como Ashton Kutcher, o turno como advogado de controle de bate-papo, é uma máquina de dinheiro em vez de uma caridade. Especula-se que, em chat Control Gate, o comissário de assuntos domésticos Johansson, não descontenta as revelações de lobby de credibilidade de telefones celulares banidos, de todas as escolas públicas de NSW. Camundongos sem enzimas de síntese de triglicerídeos no tecido adiposo são resistentes à obesidade induzida pela dieta. A obesidade acelera a transição endotelial para mesenquimal em tecidos adiposos de ratos e humanos. Garotas e meninos recém-nascidos em 2019 podem esperar gastar mais ou perto da metade de suas vidas, 47,54 e 36,84 anos, respectivamente. Tomando medicamentos prescritos. A licença parental dos pais pode proteger os homens contra a morbidade relacionada ao álcool. As empresas chinesas estão movendo as cadeias de suprimentos da China para gerenciar riscos, com a Índia, a Malásia e a Indonésia beneficiando fundos privados. Combustam a América corporativa. O governador do Banco Central da Itália pede que Giorgia Meloni atenda aos medos da dívida dos investidores. O BPA aditivo plástico comum é estatisticamente significativo, como fator causando o autismo e o TDAH. Health Canada emitiu o recall da Turquia para as províncias ocidentais. São Francisco lançou serviço de ônibus sem motorista na ilha do Triazur, após a expansão de robotaxi.
Também outro serviço de transporte autónomo poderá em breve estar chegando ao condado de Contra Costa. Primeiro trem de hidrogênio no Oriente Médio para iniciar os ensaios na próxima semana, diz o ministro da Energia saudita. No Reino Unido, o Partido Trabalhista define a meta de 1,5 milhão de novas casas, em 5 anos, quando os aluguéis do Reino Unido atingiram um novo recorde, com as casas de Londres custando quase o salário mensal médio. Detroit Trade Wings da NHL assina as asas Torres. Com contrato de 1 ano no Jersey Devils assinou o atacante Max Willman para um contrato de 2 vias de 1 ano. Os Cavaleiros de Ouro de Vegas da NHL assinam o atacante Jacob Demke para contrato de 3 anos e nível básico. Boston Celtics. Prischer concorda com a extensão de 4 anos e 30 milhões de dólares americanos. O eclipse solar, para ser visto como anel de fogo, chega às Américas em 14 de outubro. O prefeito do distrito de Shibuya, em Tóquio, dia TK imensidade 9300, ARM Metalis G720 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 velocidade do relógio do núcleo do Cortex X4 Yonk, revela os computadores quânticos montados em rack. A empresa com sistemas quânticos disponíveis através da nuvem no Amazon Braket, Microsoft Azure e Google Cloud, bem como através do acesso direto da API. Donald Trump em Iowa diz sou o único que impedirá a Terceira Guerra Mundial. A ex-esposa de Boris Johnson, Marina Wheeler, para aconselhar o Partido Trabalhista. Em surpresa, Ken Buck diz que os esforços do Partido Republicano elegerem Trump como presidente não vai acontecer.